Ok. Boa noite, meu nome é Márcia Fernanda, eu sou diretora de cursos e eventos da SOPERJ, e é um grande prazer estar aqui dando início a esse nosso evento de riscos e consequências do uso do cigarro eletrônico pelos jovens, organizado pelo grupo de trabalho Ligas de Pediatria, coordenado pela doutora Elizabeth Parente. E teremos, então, a apresentação dos casos pelos alunos da Liga de Pediatria da Universidade Estácio de Sá, coordenado pela doutora Elizabeth. Depois da apresentação, teremos, então, a palestra do doutor João Paulo Lotufo, da Universidade de São Paulo, da USP, que não dispensa apresentação, muito conhecido na sua batalha contra o tabagismo, e não vou me estender mais, falar sobre a importância dos alunos da Liga de Pediatria, que é o que é um frescor dentro da Sociedade de Pediatria. Nós valorizamos muito as ligas de pediatria, é um trabalho de extrema importância na nossa sociedade, e eu não vou me estender, porque nós queremos falar bastante tempo para essa atividade. Eu vou passar, então, a palavra, a coordenação para a doutora Elizabeth. Espero que tenhamos uma noite muito agradável, de muito conhecimento, e passo, então, para a doutora Elizabeth. Obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia. Um prazer enorme estar aqui retomando esse projeto, né, que é um projeto feito com muito carinho, é uma forma de estimular os alunos a desenvolver a pesquisa científica, e a gente, então, procura apresentar o trabalho dos nossos alunos, das ligas, das diversas ligas de pediatria, da SOPERJ, ligadas à SOPERJ, e trazer um especialista para discutir. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. João Paulo Lotufo, que eu já falei isso, e só repito, ele é um ícone nesse assunto. Eu tenho o prazer de participar do grupo dele, de combate, prevenção de tabagismo, álcool e drogas no adolescente, e eu vou passar a palavra um pouquinho para o professor João Paulo, depois eu passo para as meninas apresentarem o trabalho, depois a gente volta com a apresentação dele, depois a gente faz umas perguntas, e estejam completamente à vontade de colocar no chat ou perguntarem, para a gente poder ter uma noite certamente muito rica de conhecimento, tá? Bom, eu agradeço essa oportunidade, eu não podia recusar esse convite. O grupo de drogas, de álcool e outras drogas da Sociedade Brasileira de Pediatria não é meu, é nosso, né? No sentido da gente estimular esse assunto dentro da pediatria. A gente sabe, só essa semana, 5 mães me perguntaram no consultório para explicar o que era o vapor. Porque as meninas lá têm 13, 14 anos e todos os amigos estão usando, segundo as mães, né? E hoje mesmo de manhã eu fiz uma palestra para 100 alunos numa escola da Granja Viana aqui em São Paulo, onde o assunto foi o cigarro eletrônico, ou seja, isso está na crista da onda, está aumentando drasticamente o consumo, e a gente tem que discutir isso aí para ver aí o que a gente acha, né? Então, parabéns aí à SOPERJ por esse assunto, parabéns, Elizabeth, aí pelas ligas, e por que não uma liga antitabágica, né? Para a gente começar a tratar os pais fumantes das nossas crianças. Então, fica aí uma sugestão aí para vocês. Perfeito. Muito obrigada, professor. E vou passar agora para as minhas alunas queridas que vão fazer a apresentação, e depois a gente passa novamente para o professor João Paulo, tá bom? Tipo, geralmente pergunta, usa tipo aí numa festa ou em casa, né? Não? Boa noite a todos. Boa noite, doutores. Boa noite aos nossos amigos que aceitaram o convite, né, e estão participando da nossa reunião.
Gostaria só de confirmar se todos estão me ouvindo. Está ouvindo, doutora? Está ótimo, Daiane. Estamos ouvindo, sim. Então, hoje vamos trazer, né, o nosso trabalho que nós preparamos para a apresentação do seminário do 5º período de Medicina na Estácio de Sá, pela nossa orientadora, doutora Elizabeth, com o tema, né, riscos e consequências do uso do cigarro eletrônico pelos jovens. Uma modinha, né, que foi criada nos Estados Unidos em 2006, né, pelas grandes empresas, porque elas viam que estavam baixando a população de usuários do cigarro convencional. Então, assim, eles, para ganhar dinheiro, viu que o foco seria os jovens. Então, eles lançaram na mídia, em 2006, esse cigarro eletrônico, trazendo falsas informações para poder atrair os jovens ao seu uso. E aqui é o nosso pôster que nós preparamos para a apresentação do nosso seminário. Nossa coordenadora, como eu já falei, doutora Elizabeth Alt Parente, com palestrante, né, doutor João Paulo Lotufo, da USP. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. E os nossos docentes, né? Então, o tabagismo, considerado uma doença crônica, devido à dependência da nicotina, né? Então, quais são as doenças que estão relacionadas, principalmente a DPOC, que é mais conhecida por toda a população, né? Que traz o efizema, a bronquite, e agora a EVALI, que é causada, que é uma sigla, né, do inglês relacionada à doença pulmonar causada exclusivamente pelo uso do cigarro eletrônico. E um dos maiores fatores de risco, né, para as doenças crônicas não transmissíveis, como nós já citamos, e responsável por elevar a taxa de mortalidade no Brasil. Considera-se uma verdadeira epidemia o uso desse dispositivo eletrônico entre os jovens, especialmente pelo seu formato, seus sabores, né, seus aromas atrativos, tem sabor de menta, morango. Então, assim, o que é feito esses aromas? São tudo de substâncias tóxicas, químicas, industrializadas, né, que vão direto para as partículas do nosso pulmão. Então, a Organização Mundial de Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. E mais de 7 milhões dessas mortes resulta do uso direto, né, do produto. E cerca de 1,1 milhões refere-se a pacientes expostos, né, ao fumo passivo. Igual o doutor já falou, jovens, né, que têm, crianças que têm pais fumantes. Então, faz muito mal também, principalmente para a criança que está formando o seu sistema imunológico. E ele ataca diretamente o sistema imunológico que está em formação. E projeções apontam uma explosão nas vendas, né, do cigarro eletrônico, justamente por isso, pelos seus atrativos de luzinha, de vários formatos, de sabores, do aroma, que não deixa aquele fedor do cigarro convencional. E quando comparados, né, ao cigarro convencional, dentro de algumas décadas. E aqui tem alguns tipos, né, de como você pode inalar a nicotina e ficar dependente dela. Também tem a onda do narguilé, que você compra as essências, coloca o carvãozinho. Aqui já no segundo é o jeito do dispositivo do cigarro eletrônico. E aí também tem o maço, né, que você compra os maços, enrola no papel de seda e fuma, e o cigarro convencional. Então, custou, mas o cigarro convencional, né, saiu de moda, porque ele foi soterrado por uma avalanche de evidências científicas
que mostraram os seus malefícios à saúde. Então, o produto ele deixou de ser um símbolo, né, de poder, de liberdade, de glamour, e ele foi caindo em desuso no mundo todo. E aí surgiu das cinzas o vape, que é um cigarro eletrônico, como a Daiane já mostrou, um dos modelos. Ele tem uma aparência moderninha, né? E aí o cigarro convencional ele saiu da boca, né, das celebridades, dos artistas de cinema, e passou, o cigarro eletrônico migrou para essa nova mídia que tanto dissocia, né, e dissemina informações e faz a propaganda. É a maior fonte de marketing do cigarro eletrônico, né, do vape, é através do Instagram, através dos influenciadores digitais, né? Eles divulgam como, assim, através dessas baforadas, né, como sendo um acessório. Ainda está aberto o seu áudio. Então, eles divulgam, esses influenciadores digitais, eles divulgam entre baforadas como sendo um acessório descolado, né? E aí, quem é descolado, para você ser um jovem descolado, você precisa utilizar do vape, senão você não está na moda. Então, esses dispositivos de nicotina, eles não são novidade, tá? Eles vieram foram criados, né, na China, fabricados na China, e eles vieram, na verdade, com uma tendência, uma forma de reduzir, né, o fumo convencional, né, vamos dizer assim, o uso do cigarro tradicional, para reduzir, né, a quantidade de fumantes. Só que acabou sendo desvirtuado, né? E esses dispositivos agora eles chamam a atenção pela sutil disseminação entre os jovens, essa que eu já falei, vinda, né, principalmente do Instagram, das mídias sociais, atropelando os dois fatos que são muito inescapáveis, mas estão sendo ignorados. Que esse fumo, através desses cigarretes, ele é tão danoso quanto o do cigarro convencional, e a venda deles é proibida no Brasil. Só que a venda é proibida, mas o uso não. Então, eles compram através também, né, das redes sociais, dos sites que vendem coisas importadas e conseguem adquirir esses cigarretes, né, esses vapes, para utilização aqui no Brasil. Aí aqui é só um modelo mostrando um exemplo de como eles estão modernizando, como eles estão mudando as suas formas, cada vez se tornando mais atrativos para a população jovem, entendeu? Então, eles têm alguns formatos diferentes, inclusive, chegou a ter esse em forma de pendrive, que foi uma nova geração, né, que invadiu escolas nos Estados Unidos e em outros países. E aí, assim, ele foi cada vez mais cultivando esse mercado de jovens que nunca tinha fumado. E olha como ele é, de fato, muito parecido com o pendrive. Ele consegue ficar escondido na mochila, né, desse adolescente, desse jovem que ainda está em ambiente escolar, como se ele não fosse um dispositivo causador de doenças que a Daiane já falou um pouquinho sobre elas. Aqui eu mostro para vocês que em 2019 teve uma epidemia, tá? Foi qualificado como uma epidemia o uso de vape nos Estados Unidos, quando hospitais reportaram mais de 2.500 internações e 50 mortes por usuários, né, em decorrência de problemas pulmonares. Então, a gente viu, não obstante, né, que a gente agora está vendo, né, agora, em 2019 ainda não era muito falado, agora a gente viu o cigarro eletrônico que explodiu na boca do músico, né, só que não é o primeiro caso, não tinha sido muito disseminado entre a sociedade, mas já tinha tido um caso anteriormente no Texas, tá?
e o do empresário com perfurações pulmonares pelo uso do dispositivo. Aí, voltando ao slide anterior, que eu acabei invertendo a ordem, um estudo das universidades da Califórnia e de Stanford constatou que os usuários de dispositivos eletrônicos, eles têm até 7 vezes mais chances de contrair Covid-19. Então, olha quanto malefício tem escondido por trás de um objeto que parece simples, que é super atrativo e que vende, né, o vapor. Ele vende como se ele fosse uma coisa que ele é mais saudável do que o cigarro convencional, porém ele não diz que ele também contém nicotina, né? Ele não diz que ele também contém outras substâncias cancerígenas, ele só vende o estereótipo, o externo e o quanto o vapor, né? Ele é apelidado de vape porque a pessoa inala e exala o vapor e não a fumaça. E aí isso dá uma falsa sensação de menor prejudicialidade à saúde. Então, no próximo slide eu mostro como esse dispositivo ele funciona, também só por uma curiosidade, tá? Como eu disse, ele inala o vapor, aí ele inala através dessa ponteira do dispositivo, tá? Esse fluxo de ar ele é detectado pelo sensor que imediatamente o microprocessador ativa e o nebulizador injeta essas gotículas do líquido no fluxo de ar vaporizando a nicotina. Ou seja, continuamos utilizando a nicotina, tá? Ele é proibido não só aqui no Brasil, também no Uruguai, no Panamá, na Argentina, na Austrália, no Canadá, em Hong Kong, no Líbano, na Malásia, no México, em Singapura e nos Emirados Árabes. Pode passar, por favor? Aqui eu mostro para vocês um comparativo, né? Do quanto um pack de cigarro, ele tem 20 cigarros, né? De um cigarro convencional. E aí, o quanto que a gente vai começando a comparar nos dispositivos diversos, tá vendo? O menorzinho dele, que tem, né? 41,3 miligramas de nicotina, ele corresponde a 41 cigarros convencionais. Ou seja, ele é 2 vezes, né? Ele é mais do dobro, porque são 41, ele é mais do dobro do que um maço de cigarro. Então, assim, é nicotina beça sendo escondida dentro desse dispositivo. Sem falar nesse último, né? Nesse dispositivo que tem 90 miligramas de nicotina, que correspondem a 90 cigarros convencionais. E aí as pessoas consomem achando que estão consumindo uma coisa que é menos prejudicial à saúde e, na verdade, é o inverso. Agora a Indaiá vai falar um pouquinho com vocês. Vocês estão conseguindo me ver? Então, vamos lá. Os objetivos do nosso trabalho era identificar e discutir os riscos e consequências do uso de cigarro eletrônico pelos jovens. E também descrever a baixa percepção dos riscos que os jovens têm do uso do cigarro eletrônico, enfatizando a necessidade de ações para o controle de saúde e redução de danos. A nossa metodologia foi uma revisão de literatura qualitativa e descritiva acerca dos riscos e consequências do uso de cigarro eletrônico pelos jovens. Nós usamos as bases de dados Cielo, o Google Escolar, Lilacs e considerando as publicações dos últimos 10 anos na língua portuguesa e inglesa. Usamos também descritores como cigarros eletrônicos, vapor, consequências da nicotina, tendências atuais e controles do tabagismo. Foram encontrados no total de 249 artigos e, após leituras dos resumos, foram selecionados 10, lidos na íntegra e utilizados para a confecção do pôster. E, adicionando nessas pesquisas, foram também pesquisados no site da OMS, no Instituto Nacional da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Os resultados do nosso trabalho foram que o cigarro eletrônico é amplamente utilizado por jovens em ambientes sociais e recreativos. Então, eles usam isso como forma de recreação, como forma de distração, e até mesmo alguns deles usam na desculpa de que vão parar com o cigarro convencional e acabam usando assim como um anti-estresse, como uma válvula de escape. A literatura também enfatiza a falsa percepção de que não são maléficos à saúde do usuário, porque no início venderam isso como uma verdade absoluta, que o cigarro eletrônico não traria mal, não traria danos à saúde. Mas o desenvolvimento de novos estudos, não patrocinados pela indústria do tabaco, logicamente, permitiu a observação de que o potencial de danos gerados pelo consumo de cigarro eletrônico é muito superior ao que a gente se imaginava no início de quando ele foi lançado. O cigarro eletrônico utiliza nicotina tratada com ácido benzoico, então tem os níveis de nicotina, as concentrações que tem no cigarro eletrônico são 10 vezes maiores do que no cigarro convencional. Sobre a nossa discussão, que entre os inúmeros danos, né, à saúde causado pelo uso, né, do cigarro eletrônico, encontra-se doenças respiratórias graves, como eu já tinha citado no início, né, a EVALI, que é uma sigla em inglês para doenças, né, pulmonares causadas exclusivamente pelo uso do cigarro eletrônico, e o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e a pneumonia lipoide, enfatizando-se ainda importante o papel, né, da transmissão de doenças, porque aquele negócio de passa para um, passa para outro, nessa época de Covid. Então, muitas pessoas contraíram o Covid compartilhando a canetinha que solta fumacinha com sabores, né? E também devido a agredir muito o pulmão, também é um grande causador, né, de tuberculose pulmonar, câncer também, a herpes labial, né, pelo compartilhamento, que na hora que vai a canetinha, não vai só a canetinha limpinha, vai com salivas e bactérias. E estudo recente concluiu que o consumo ocasional, tipo assim, que tanto o consumo ocasional como o consumo contínuo do cigarro eletrônico estão diretamente relacionados ao causador de doença. Por quê? Porque as substâncias vão ficando acumuladas ali no pulmão. Então, a pessoa acha que fumar hoje, fumar semana que vem, só nos finais de semana, nas festinhas, não vai causar problema nenhum, pois vai, porque a nicotina, o THC, o níquel, essas substâncias tóxicas, né, do nosso organismo, vão ficar tudo ali no seu pulmão, né, mexendo diretamente com o sistema imunológico e causando doenças. Aqui trouxemos os sintomas, né, dos maiores aos menores, os principais sintomas, né, relacionados a todas as doenças pulmonares, e principalmente ao uso desse cigarro que faz tanto mal para a nossa juventude. E com 66,5% temos a campeã, que é a dispneia, né, a falta de ar. Em segundo temos a tosse, febre, vômitos, náuseas, a fadiga muscular, dor torácica, que a dor muitas vezes é causada pela própria tosse, né, porque inflama os músculos acessórios, né, da respiração. Então, é uma cascata, uma coisa vai levando a outra, né? Taquicardia, taquipneia, dor abdominal. E, em últimos, temos a hemoptise, né? Que é a tosse com escarro, com sangue. E Medeiros trouxe para nós, em 2021, o primeiro relato do caso, né? Da EVALI, que como diagnóstico diferencial da COVID. Nós temos um caso mais à frente, que a Fernanda vai estar relatando, de um paciente que foi confundido com COVID. Então, assim, pelo dano, né, pulmonar que o cigarro eletrônico causa, principalmente em vidro fosco, que é muito parecido
com o dano do COVID, quando se faz a TC, né, a tomografia. E aqui, como já falei, que tanto o consumo ocasional quanto o diário, né, estão associados ao aumento de risco e também de infarto agudo do miocárdio, porque ele também aumenta a frequência cardíaca, então causa arritmia, e com isso, com o tempo, o coração não aguenta, né? O coração ele pede ajuda também e pode até infartar, né? Morrer uma parte do seu músculo. E no líquido que eles colocam dentro, né, do cigarro eletrônico, existem diversas substâncias com potencial nocivo à saúde, que eu já citei, que é o níquel. O níquel, gente, ele é muito prejudicial. Ele é um chumbo, um metal que é usado o mesmo metal que é usado para fazer moedas. E ele está diretamente associado ao causar o câncer, tanto o uso a médio e a longo prazo. Então, ele causa câncer também. E aqui o chumbo, o cromo, né? Então, a aspiração dessas substâncias, porque são microsubstâncias, elas são substâncias muito pequenininhas, que na hora que você aspira, né, vai diretamente para dentro da célula pulmonar e dali já cai diretamente na corrente sanguínea. Não é igual algumas drogas que você toma via oral, que primeiro passa pelo estômago, é metabolizada no fígado, né? E ali é metabolizada e diminui um pouco da sua gravidade. Mas o uso, os cigarros não. Na hora que você aspira essas micropartículas, essas microsubstâncias, nanosubstâncias, né, vão direto para dentro da célula. É tanto que quando a gente usa medicamentos, né, inalatório, eles são micros miligramas, né, porque a potência é muito grande, que é muito potencializado. E aqui falando também da aspiração de substâncias ricas em óleos e lipídios, né, que podem causar e concluminar em pneumonia lipoide. Essa pneumonia lipoide, ela está diretamente ocasionada pelo uso do THC, que é um extrato, um óleo, que ele é extraído da maconha, da folha da maconha, e aí ele vai diretamente para o pulmão, e lá como ele não consegue ser metabolizado pelo pulmão, as células de defesa, o macrófago, engloba eles, e aí causa apoptose. E aí na apoptose vira gordura. Então, por isso, pneumonia lipoide, lipo de gordura. E a maioria dos verpes utilizados, né, tem o propileneglicol. O que é esse propileneglicol? É o gelo seco, aquela fumacinha branca que serve como meio de transporte para a nicotina. Então, ele vai, aquela fumacinha branca ali, diretamente para os seus pulmões, carregado de nicotina e muitas substâncias tóxicas, que nos cigarros convencionais, né, que são os cigarros aquecidos, é usado o glicerol. Então, esses componentes, né, permanecem armazenados nos pulmões, causando inflamações, como já citei sobre a pneumonia, né, que vai lá o sistema imunológico para poder combater e forma a doença, e causa doenças. E Fernandes, em 2021, descreve o parco conhecimento dos jovens, tipo, quanto está escasso o conhecimento dos jovens sobre os riscos, né, dos cigarros eletrônicos. E os usuários desconhecem a legislação e a regulação vigente no Brasil. Igual como a Fernanda já falou, ele é proibido pela Anvisa no Brasil, mas, né, as pessoas continuam usando e comprando e vendendo como se não fosse. E a maioria, né, considera que o risco seja equivalente ao do cigarro convencional e desconhece inclusivamente, né, a complicação com possibilidade de desfecho de doenças letais, ou seja, a EVALI ou infarto agudo do miocárdio.
como a Dai já falou, os vapers, eles... Os vapers, eles se escondem, né, por essa falsa... Pela beleza, na verdade, do dispositivo. No fundo, é isso. E aí ela já citou algumas doenças, né, algumas patologias que podem ser cronificadas ou são agudizadas através desses dispositivos. E aqui eu trago esse esqueminha para mostrar que tem outras coisas que também podem ser acarretadas por esses dispositivos, como, por exemplo, irritações de olho, garganta, entendeu? E ouvido, além das coisas mais, vamos dizer assim, parecidas, né, com as do cigarro convencional, que é o câncer, né, as doenças do coração, né, as doenças cardiovasculares, além das doenças pulmonares, enfim. Aí, passando, a gente entra no primeiro caso clínico, que é de uma menina de 16 anos, tá? Ela tem uma história de uso de cigarros eletrônicos há 1 ano e aplicação de tetrahidrocannabinol por 2 meses. Ela apresenta tosse, perda de peso, náuseas e vômitos por 3 semanas. Quando a gente vai ver a radiografia, é uma radiografia digital, né, póster anterior do tórax, do dia da apresentação, mostrando opacidades em vidro fosco, né, com essas opacidades simétricas, bilaterais, com consolidação e predominância no lobo inferior. O outro caso clínico, ele também é de uma menina de 16 anos, tá? Na verdade, é o mesmo caso, só estou mostrando a outra imagem, uma imagem TC, que é para a gente poder ter o comparativo da imagem, né, no raio-x e na tomografia, tá? E aí, na tomografia, a gente encontra a imagem da janela pulmonar axial, né, de uma TC de tórax sem contraste. Ela foi realizada também no dia da apresentação, demonstrando opacidades em vidro fosco bilaterais com preservação subpleural, né, onde as setinhas estão apontando, e o sinal do halo invertido no lobo inferior direito, também indicado aqui pelas setas. Esse segundo caso clínico é de um menino. Nos surpreende a idade? Né? Não, né? Porque também de 16 anos. Ele vem com uma dor abdominal crônica e faz uso de cigarro eletrônico com nicotina e tetrahidrocannabinol. Tem 1 ano que ele usa. Ele apresenta essa dor abdominal aguda, vômitos, e isso tudo ele apresentou 1 dia antes da admissão. Quando ele é admitido já com falta de ar e com um aumento do trabalho respiratório. Nesse caso que a gente comparou bastante a questão a gente, né, associou a questão do Covid, porque podia ser o que não tem, né, o que a gente tiraria, né, de um diagnóstico de Covid, nada, né, exceto esse uso associado, né, que a gente encontra, esse uso do cigarro eletrônico, que faz a gente acender uma outra expectativa, né, uma outra perspectiva de diagnóstico. Aí a janela pulmonar axial a gente tem aí na TC também, é uma TC de tórax com realce de contraste, essa já utiliza contraste, enquanto a outra não tinha contraste, para a gente poder comparar essas imagens. Ela foi realizada 1 dia antes da admissão desse paciente no hospital. Mostra a presença também das opacidades em vidro fosco, essa central, rodeada por um anel de consolidação, como a gente pode ver, completo, né? Ele é mais denso, também conhecido como o sinal do halo invertido, que também apareceu na outra imagem, né? Porém, na outra, sem o uso de contraste. E aqui a gente conclui. Então, a gente conclui que o tabagismo é um sério problema de saúde pública e que o uso do cigarro eletrônico foi disfarçado por conta dos diversos sabores e seus aromas
e que ainda é mais danoso à saúde do que se comparado ao usuário do cigarro convencional. Por mais que ele seja mascarado, que ele tenha esse diferencial dos aromas e de sabor diferenciado, ele ainda consegue ser mais danoso do que o uso de cigarro convencional. E há, infelizmente, uma campanha massiva para persuadir as pessoas que o seu dano ele é menor e que ele não causa tanto dano à saúde como ele realmente causa. E por essa razão faz-se necessário a criação de políticas públicas e além de campanhas de sensibilização, a fim de que os prejuízos não sejam ainda maiores do que os já constatados até o momento, porque a gente ainda tem uma estimativa de progressão de aumento do uso do cigarro eletrônico. Então, quanto mais cedo a gente começar essas políticas públicas para tentar conscientizar e evitar com que esse uso seja feita de forma mais generalizada do que está acontecendo, a gente vai conseguir evitar com que os nossos adolescentes cheguem a situações tão difíceis como apresentadas no caso clínico. Então é isso, agradecemos a participação de todos até aqui. Essas são as nossas referências do trabalho. E tem um videozinho que eu gostaria que vocês assistissem. Eu vou desligar minha câmera e o microfone. E agradeço novamente a presença de todos, a presença do Dr. Paulo, e boa noite. Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, e a SBPT quer encorajar os fumantes a parar de fumar durante a pandemia da Covid-19. O tabagista tem sua via aérea inflamada por consequência do tabaco, com risco maior de evoluir com um processo infeccioso, seja ele de natureza viral ou bacteriana. Os estudos recentes mostraram que, em relação à Covid-19, os fumantes têm maior risco de adoecer e de seu quadro evoluir para formas mais graves, necessitando de UTI e ventilação mecânica. O tabagismo é uma dependência, então o primeiro passo é reconhecer isso. E o segundo passo é procurar ajuda. O pneumologista pode te ajudar a parar de fumar e a melhorar a qualidade de vida. O teste de dependência da nicotina detecta o grau de dependência do fumante e ajuda na decisão para a abordagem terapêutica. O tabagismo não é um hábito, mas sim um tipo de vício que precisa ser combatido. Se você ainda não conseguiu parar de fumar, saiba que esse é o momento ideal para cessar o tabagismo, pois está longe dos gatilhos usuais que te lembram do cigarro ou dos falsos amigos que lhe oferecem alguma forma de tabaco. Ou ainda, é possível que você possa transformar os incômodos do isolamento em uma boa oportunidade de melhorar sua saúde. Quanto mais cedo você procurar ajuda, mais benefícios vai ter. Mais autoestima, mais economia financeira, os batimentos cardíacos e a pressão arterial voltam ao normal e a tosse e o pigarro melhoram, assim como a respiração e o preparo físico. É importante lembrar que o cigarro eletrônico também tem nicotina e causa dependência. Fique firme, abandone o cigarro. Saúde é um direito de todo cidadão. Para mais informações, acesse o nosso site. Parabéns, meninas. Eu tenho aqui um orgulho enorme dessas minhas meninas, do grupo como um todo, que fez uma pesquisa aprofundada. Nós passamos um pouquinho do tempo, mas realmente elas fizeram uma pesquisa bastante aprofundada e fizeram uma apresentação muito bonita. Parabéns e que a gente continue com esse espírito de ciência, cada vez mais importante, especialmente nos dias de hoje, que a ciência tem sido posta meio de lado, né? Então, a gente precisa enfatizar isso com os alunos. E agora, nós vamos passar a palavra para o professor João Paulo Tufo, que vai certamente nos abrilhantar aqui e trazer todas as informações maravilhosas que ele tem, pelo vasto conhecimento. E, mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Ok, eu que agradeço, parabenizo aí as meninas, como a senhora mesmo chamou, pelo trabalho, por essa vontade de fazer ciência. E eu não tenho muito mais para falar, porque elas já falaram muita coisa aí, mas eu vou dar uns pitacos aqui
para a gente ver se se eu consigo aumentar o conhecimento aí sobre esse assunto. Tá para vocês a imagem, não tá? Sim, tá. Sim? Tá. Então, veja, eu sou pediatra, sou pneumologista pediátrico e comecei a trabalhar aí com cigarro. Contra o cigarro, é óbvio, né? E, na verdade, o cigarro, a gente precisa ter uma ideia dele. Quando o Cabral chegou aqui, a gente já tinha a planta do tabaco. E eles levaram essa planta para Portugal, Espanha, e naquela época era normal andar no porto, ali onde saíam as caravelas, mascando o tabaco e com um papagaio ou uma arara no ombro. Então, isso está nos livros aí do Laurentino Gomes, enfim. E aí o tabaco era mascado, para você ter uma ideia. Ele era mascado para fazer a higiene dentária. Olha só como era isso. Até que em 1850, nos Estados Unidos, fabricam um cigarro comum, tá? Bolam uma máquina, porque seria mais higiênico fazer esse cigarro industrial do que fazer o cigarro de palha, que você tem que dar uma lambida ali para depois oferecer para o outro, tal. Então era meio anti-higiênico essa história. Então fizeram o cigarro industrial. Fizeram uma máquina que produzia um cigarro comprido e outra máquina que cortava esse cigarro em vários pedacinhos, e aí saiu um maço de cigarro. Bom, naquela época não se discutia dependência de nicotina, coisa desse tipo. Até que em 1950 morre um cara importante na Inglaterra, que era o rei da Inglaterra, pai da atual rainha da Inglaterra, que está com 92 anos. E ela é a rainha que ficou mais tempo no poder, porque o pai faleceu com 52 anos e ela herdou o trono, acho que com 21 anos de idade. E o pai era fumante de 40 cigarros por dia. E aí começa-se a discutir aí, será que o cigarro tem a ver com isso? Ele morreu de câncer de pulmão, ciência respiratória, até no Netflix, essa história toda da vida da rainha, e tem lá esse episódio do pai falecendo, etc. Bom, em 1975, nos Estados Unidos, um juiz pega no pé da indústria do tabaco e começa aí a pesquisar e ver que a coisa não era bem assim. Então, olha só essa caravela, por exemplo, que afundou em 1628, era o barco mais moderno da época, mas não prenderam os canhões, bateu um vento, o navio inclinou, os canhões foram todos para um lado e ela afundou. E foi resgatada ali em 1961. E aí, quando tiraram essa caravela, ergueram a caravela, demoraram 3, 4 anos para erguer a caravela e trazer até a praia, e lá hoje tem um museu. Por que eu estou falando isso? Porque encontraram recentemente um outro barco das expedições na Antártica aí, que estava muito conservado. E entre os pertences dos marinheiros já tinha aqui em 1628 o cachimbo, que era famoso aí, então já se fumava o tabaco também nesse jeitão. Bom, no ano 2000 eu fui para um congresso europeu de doença respiratória e havia um grupo que estava tornando os hospitais da Europa ambiente livre do tabaco. E esse era o cartaz do grupo que se autoexplica. Se os pais estão fumando, a criança está fumando também. Então, até 2020, até o ano 2000, se fumavam dentro dos hospitais europeus. E a gente sabe que o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo, e o tabagismo passivo é a terceira causa de morte evitável no mundo. O que é morte evitável? Se eu não uso o tabaco, eu não vou morrer de doença tabaco relacionada. E o álcool é a segunda causa de morte evitável no mundo. Eu trouxe esse material desse grupo aqui para São Paulo e acabei tornando os hospitais da Europa, o Hospital Universitário da USP, ambiente livre do tabaco, em 2005. Olha qual a importância do tema do tabaco. 2015, esse trabalho aqui mostrou que faleceram no Brasil 156 mil pessoas relacionadas à doença tabaco relacionada. Se a gente juntar 150 mil pessoas do tabaco, 100 mil do álcool em um ano, mais maconha, crack e cocaína,
Isso supera de longe as 400 mil mortes do Covid em um ano. Ou seja, a droga mata mais do que o Covid. E o que a gente faz para o Covid? Campanhas, vacinas, e aí todo esse rolo todo para a gente tentar evitar e diminuir a doença. E o que se faz em relação ao tabaco, álcool, maconha, crack, etc.? Quase nada. Então, olha as frases das indústrias que o juiz pegou lá em 1975. 30 milhões de páginas secretas das empresas de cigarro. E as frases eram essas: nosso negócio é vender cigarro com nicotina porque dá dependência. Nosso negócio é vender cada vez mais cigarros com nicotina forte, pois cigarros fortes causam maior dependência. O sucesso comercial é maior quanto maior for a dependência da nicotina. Só que os diretores das empresas tabaqueiras, eles negaram, em 1975, negaram conhecer que a nicotina causava dependência. Negavam doenças tabaco-relacionadas que eles já conheciam. E isso irritou muito alguns executivos e montou-se um grupo para trabalhar a questão do tabaco no mundo. E um deles é o Bill Gates e o outro é o Bloomberg. São dois ricaços americanos que trabalham para diminuir o consumo do cigarro no planeta, porque eles acharam muito ruim a posição das empresas que negavam a dependência da nicotina e negavam as doenças tabaco relacionadas. E como é que é o jovem? O jovem é assim, uso porque quero, a hora que eu quiser parar, eu paro. Só que quando ele quiser parar, ele já é um dependente. Então, eu tenho um ambulatório antabágico aqui no Hospital Universitário e o pessoal começou a fumar com 10, 12, 15 anos. Só que depois que ele quer parar, todo mundo começou a fumar com os amigos, brincando, de experimentar tal, e aí acabou-se ficando dependente. E eles vêm parar de fumar na faixa de 40 a 60 anos, como aí começa a entupir o pulmão, entupir as veias, como eles mesmos dizem. Só que o que me preocupa mais é a opinião dos pais. Veja o que eu ouvi em 2009. Espero que meus filhos não fumem, mas o cigarro é menor das minhas preocupações. Em 2018, gostaria que meu filho não usasse drogas, mas estou feliz por ser apenas maconha. 2019, estou feliz porque é apenas cigarro eletrônico. Então, os pais também desconhecem os problemas tabaco relacionados e os problemas de dependência de droga. Então, nós temos que trabalhar essa questão. Na pediatria, qual o problema? Vocês sabem disso. O cérebro se desenvolve até os 21, depois um pouquinho até os 25. Talvez quem esteja nos escutando possa ter aí ainda uma chance de melhorar o cérebro aí, se você está na faixa dos 21 aos 25. Por que nos Estados Unidos a bebida alcoólica é só para maior de 21? Porque o cérebro se desenvolve até os 21. Qualquer droga experimentada antes disso, a dependência é maior. Só que o pessoal está começando a fumar com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. A maconha, o pico de iniciação é 13 para 14 anos. E o álcool nem se fala. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar essa questão e a prevenção entra aqui. Um trabalho famoso mostrando médicos ingleses que não fumavam em azul, que fumavam em azul e os que não fumavam em vermelho. Todo mundo já tinha falecido, pegaram os atestados de óbitos e viram que quem fumava vivia 10 anos a menos de quem não fumava. Então, fumar encurta a vida, em média, em 10 anos de idade. Professor, nós não estamos vendo a sua apresentação. Não estão? Não. Desde o começo? Eu ainda não consegui ver. E alguém disse que tinha visto, só que agora outras pessoas estão colocando aqui que não estão vendo. Então, peraí, como é que eu faço? Cadê o nosso chefe aí da... Diego, ajuda professor Lotufo. Bota só naquele quadrado com a seta, por favor.
Quadrado com a seta, mas não está aqui na minha... Só passa o mouse em cima da tela onde o senhor está falando. Pronto. Estou passando, mas não vem nada. Tá, o senhor quer que eu apresente aqui? Pode ser. Põe aí no slide desse computador aí, você vai passando aí. Tá, só um minutinho, só. Vou passar. Eu tenho saudades da época do projetor de slide. O único problema era a lâmpada do projetor, só. A gente resolvia tudo, trocando a lâmpada quando ela queimava. Agora, mais complicado. Verdade. Pois aí o computador? Pode? Pode, pô. Eu estou vendo agora. Tá? Só que agora eu estou com o meu aqui, né? Eu preciso sair, né? Não precisa não, tá funcionando aqui. Eu só estou mostrando aqui o meu. Eu só verifico onde é que eu tenho que parar. Você vai na foto do computador. Isso aqui? Aí, eu preciso sair do meu aqui, não preciso? Não, não precisa não. Não? Aí, É esse aqui do computador? Está aí no computador. Então, veja. Esse computador já mostra que esse camarada aqui é um autodependente da nicotina. A gente precisa saber que geneticamente você nasce fraco dependente, médio dependente ou forte dependente. Por exemplo, meu tio fumava 40 cigarros por dia. Os filhos deles fumam 40 cigarros por dia. Ou seja, o nível de dependência é genético. Então, esse camarada aqui, o computador todo queimado, dedos amarelos, ele é um forte dependente de nicotina. Pode passar o próximo. Pode passar? A gente sabe o seguinte, veja, esposa não fumante de marido fumante tem 25% a mais de câncer de pulmão e infarto. Ou seja, o fumante passivo é um problema sério. Pode passar o próximo. Na criança, mais inflamação de toda a árvore respiratória. Veja só esse exemplo aqui. Exacerbação de asma. Se o pai for fumante, 14% a mais de crise. Se a mãe for fumante, 38%. Por quê? Porque a mãe está mais perto da criançada. 48% se ambos forem fumantes. E a gente tem que discutir, no nosso ambulatório de pediatria, morte súbita do recém-nascido aumenta de 2 a 5 vezes em casa de fumantes. Isso é muito sério. Então, na consulta do dia a dia, a gente tem que perguntar se tem fumante ou não tem fumante, etc. Próximo. E temos que incentivar o indivíduo a parar de fumar. Veja, a fumaça que é inalada vai para o pulmão, mas a fumaça... Oi, estão ouvindo? Estamos sim, doutor, pode continuar. E a fumaça que é pior é a fumaça da queima do cigarro. Essa fumaça também é inalada não só pelo próprio fumante, como pelos familiares. Próximo. Pode passar. Esse aqui é um trabalho mostrando, veja, os sintomas respiratórios dos garçons quando se diminuiu, se proibiu o fumo dentro dos bares e restaurantes. Próximo. Pode ir. Então, veja que antes da lei, em 2008, a lei foi aplicada foi votada em São Paulo em 2009. Mas em 2008, já saiu na Folha de São Paulo aqui, que antes da lei ser aplicada, ser votada, 88% da população era a favor de tirar o cigarro dentro do restaurante. E 80% dos fumantes também. Depois de aprovada a lei, 94% da população apoiou e 80%. Por quê? A população já sabia o que era tabagismo passivo, foi falado, foi feito campanha, etc. Próximo. Então, a gente tem que trabalhar essas coisas também em relação ao cigarro eletrônico. Eu perguntei para 100 jovens de uma escola por que os avós fumavam. E eles responderam isso. Porque fumar era chique, sexy. Porque o cigarro era considerado charmoso.
porque o cigarro tinha o glamour na época, porque fumar dá prazer, fumar acalma, fumar socializa. A maioria das pessoas fumavam, que não é verdade, e porque achavam que o tabaco não viciava e não conheciam os problemas de saúde causados pelo tabaco. Isso, eles que responderam. E eu perguntei hoje para eles, por que o jovem usa cigarro eletrônico? E eles não responderam. E eu falei, porque o cigarro eletrônico é chique, é sexy, é charmoso, tem o glamour, dá prazer, acalma, socializa. Vocês acham que a maioria usa, mas não é verdade. Acham que ele não vicia e desconhece os problemas de doença do cigarro eletrônico. É a mesma coisa, o cigarro eletrônico para a geração de jovens hoje corresponde ao cigarro para a geração dos nossos pais ou avós. É a mesma coisa. Próximo. Pode passar, pode passar. Então, nós sabemos que existe uma dependência química, neurofarmacológica, que é causada pela nicotina, e existe uma dependência psicocomportamental. Comportamental, o que é? O sujeito fumava 60 cigarros por dia. Ele falou, doutor, o que eu vou fazer com as minhas mãos na hora que eu parar de fumar? Porque ele fazia 600 movimentos de tragar por dia. E a dependência psicológica? A moça começou a fumar quando ela estava cuidando do pai enfisematoso. O pai faleceu e ela começou a fumar ali junto com o pai. E ela falou, quando eu acendo um cigarro hoje, eu tenho o meu pai perto de mim. Como é que eu vou tratar isto do ponto de vista só farmacológico, com reposição de nicotina? Eu preciso de uma ajuda psicológica nesse sentido. Próximo. Então, o que acontece? Pode passar. Pode ir. O que acontece com o cigarro? Veja, a hora que você acorda, o nível de nicotina está lá embaixo. Você dá uma tragada, em 10 segundos a nicotina chega no cérebro. 20 minutos depois começa a cair, e aí você vai fumar de novo. 10 segundos, e aí começa a cair, você vai fumar de novo. Por que você fuma de novo? Porque você está entrando aqui numa zona de abstinência de nicotina. A nicotina é 3 vezes mais forte do que o THC e mais forte do que o álcool. Causa maior dependência do que as outras drogas. E esse pontinho aqui é o pontinho da fissura. Aqui é o ponto que a gente tem que trabalhar, porque se eu resistir, a fissura dura 5 minutos. Se eu resistir 5 minutos, eu pulo esse cigarro. E depois eu vou ter fissura lá para frente de novo. Próximo. O que a gente vê veja, o que é que acontece abaixo daquela linha? A síndrome de abstinência, mau humor, insônia, irritabilidade, raiva, ansiedade. Tinha uma professora da USP aqui que veio parar de fumar, ela falava, eu não consigo dar aula se eu não acender um cigarro. Então, isso é a síndrome de abstinência da nicotina. Próximo. O que acontece com isso? Teve uma paciente aqui que estava parando de fumar, ela mandou um e-mail para mim que dizia o seguinte, meus pais pediram para eu voltar a fumar porque eles não estavam me aguentando. Esse é o e-mail de uma pessoa querendo parar de fumar, porque a síndrome de abstinência às vezes é fortíssima. O que a gente faz então com o tabagista? Esse é o pico de nicotina de um cigarro, 60 minutos, o gráfico. A gente repõe a nicotina através do adesivo. Esse nível da nicotina do adesivo, que fica 24 horas aí, o adesivo, no organismo, essa nicotina do adesivo vai até o cérebro raciocina, opa, já fumei. Apesar do nível ser muito menor do que o nível da nicotina do cigarro, ele é suficiente para diminuir a síndrome de abstinência. Nenhum medicamento para parar de fumar faz o indivíduo parar de fumar. E junto eu posso usar uma pastilha de nicotina, que na hora da fissura faz um pico aqui. Então o adesivo tem 7, 14, 21 miligramas, e a pastilha tem de 2 e de 4 miligramas.
No exterior existe o nebulizador nasal, que faz um pico maior de nicotina, só que a gente não tem aqui no Brasil. Então, a gente usa a própria droga, a nicotina, para diminuir a síndrome de abstinência do indivíduo. Próximo. E assim a gente vai trabalhando. Veja, meu ambulatório antabágico, primeira semana, esse escurinho aqui é quem parou de fumar na primeira semana. Aqui na segunda, na terceira, na quarta, depois de 5 semanas, 50% conseguiu parar de fumar, mas 50% não consegue. Então, não é todo mundo que consegue parar de fumar. E aí a gente tem que recomeçar esse indivíduo aqui, ver se não tem um quadro psicológico, ver se ele tem muita ansiedade, precisa tratar a ansiedade para depois parar de fumar, e assim vai. Então, é isso que acontece no nosso ambulatório. Próximo. Veja, quem fuma, 33% parte para outras drogas. Esse é muito antigo, esse slide. Quem não fumava, 0% partia para outras drogas. Hoje a maconha já entra como droga inicial. Então, eu digo que a maconha está quase lícita, apesar de não ser aprovada. Então, a maconha já ocupa um espaço aqui importante. Mas, seguramente, quem fuma tem chance de partir para outras drogas. Próximo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão. Veja, quando a gente pergunta para o jovem qual é a cidade, eu preciso falar um pouquinho da maconha, porque no vapor você pode pôr, como foi falado já, o óleo da maconha, o chamado óleo da maconha. Então, isso aqui é Amsterdã. Uma janelinha, meu filho morava lá, me mostrou isso aqui quando eu fui visitá-lo. O que é isso aqui? 4 pés de maconha no quintal, no terraço, para tomar sol, durante o inverno. Então, a gente acha que lá é tudo liberado, mas é um engano. Próximo. Existem regras, e regras muito fortes. Então, por exemplo, você tem os coffee shops lá que você pode experimentar maconha. Mas nos coffee shops não tem bebida alcoólica. Não há interesse mais no turismo da maconha, então eles estão fechando os coffee shops. Esse aqui era perto de uma escola, foi aplicada a lei e foi fechado. Não tem conversa. E aqui, uma casa turística vendendo pirulito de maconha, etc. Eu não vi um holandês comprando pirulito de maconha, só brasileiro, para chegar aqui com pirulito de maconha. Ou seja, os coffee shops, você pode experimentar maconha, isso é liberado, mas lá não tem bebida alcoólica. Próximo. E nos cafés ou pubs, o que acontece? Pode bebida alcoólica, mas não pode maconha. Ou seja, já viram que a mistura das duas coisas não dá boa coisa. Então, veja que existem regras muito fortes em Amsterdã. Áreas proibidas de fumo, áreas proibidas de álcool, zona 0% de álcool, próximo. Mas você quer beber, tem lugar para você beber. Isso aqui ia ter uma passeata gay lá em Amsterdã. Antes da passeata, eu vi os outdoors. Se você não pode beber em espaço público. Veja como fica a Avenida Paulista aqui em São Paulo, depois do domingo, onde se vende tudo para todo mundo. 95 euros de multa são 600 reais de multa. Não pode jogar lixo na rua, 140 euros de multa. Não pode urinar na rua, 140 euros de multa. Agora, se beber demais, já paga 95. Aí você vai ficar com vontade de urinar na rua, soma 140, ponto, faliu. Tem que voltar para o Brasil, não dá para ficar lá. Próximo. Então, existem regras muito claras. Hoje eu dei uma palestra numa escola para 100 alunos e um deles falou, mas Portugal... Eu falei o seguinte, se a gente libera a droga, dobra-se o consumo. Ele falou, não, em Portugal diminuiu. Então, pus esse trabalhinho aqui, ó. Em 15 anos, aumento de 30 vezes a ocupação de hospitais públicos em Portugal. A hospitalização associada ao uso de cannabis passou de 20 casos em 2000 para 588 hospitalizações em 2015. Quando a gente libera a droga, dobra-se o uso e dobra-se as doenças relacionadas ao uso de droga. Próximo. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que o pessoal ouve. Então, as fake news, qual a informação que o jovem tem? É da internet, do Instagram, e assim vai. 95% que tem de drogas na internet é favorável ao uso de droga.
Como é que nós, professores, estudiosos, cientistas, não conseguimos passar para a população o risco das drogas? Então, narguilé é isso aqui. 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Eu consegui tirar o narguilé da novela Salve Jorge, que é uma novela que tinha uma parte na Turquia, porque eu conversei com uma pessoa que era Malga de Paula, esposa do Chico Anísio, que ela atuava lá ela assessora da novela lá. Ela fazia parte com Turquia. A hora que ela me falou que ia ter um negócio na Turquia, eu falei, então vai ter narguilé na novela? Ela falou, já compramos 40. Eu falei para ela isso aqui, mas espera, você veio aqui a Brasília conversar com o ministro, junto com a gente, para falar que o cigarro matou o Chico Anísio, e a senhora vai pôr narguilé na novela da Globo? 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Voltamos para São Paulo, 6 meses depois voltamos para Brasília, alguém cochicha no meu ouvido, você viu que não teve narguilé na novela? Ela conversou com a Glória Pérez, que era autora da novela, e tiraram os personagens que fumariam narguilé na novela. Então, narguilé não faz mal e não é tabaco. Fake news, é tabaco, tabaco com essência, queima disso não fica retida aqui. O que fica retido aqui é o pó de carvão, isso contamina todo mundo e uma tragada é muito mais violenta no narguilé do que uma tragada do cigarro. Próximo. A Conselho Federal de Medicina tem várias publicações a respeito do narguilé. E aí vem a primeira geração de cigarro eletrônico, como já foi mostrado. Próximo. Essa é uma geração, a primeira geração. Aqui já a 4ª geração, que é o Juul e o Vapor. Você pode comprar isso no Brasil aí, embaixo do pano, embora a gente comunique a Anvisa quando vê uma propaganda de venda de cigarro eletrônico na internet. Por exemplo, as americanas estavam vendendo o Vapor, o Juul, lá no seu site. Isso foi comunicado e foi retirado. Mas depois o pessoal põe de novo, e isso aqui é Brasil. Só como curiosidade, o sabor mais vendido nos Estados Unidos é o sabor manga. Tá? Aqui não tem nos Estados Unidos, mas por curiosidade, esse é o sabor mais vendido por lá. Próximo. E, na verdade, o que já foi falado, isso aqui, houve uma explosão de experimentação, porque a indústria patrocinou o acampamento de verão dos jovens americanos. Acampamento de verão é que nem carnaval. Ela patrocinando o acampamento de verão dos ensinos fundamental e médio, difundiu o vapor de uma maneira absurdamente rápida entre os jovens americanos. E aí houve intoxicação nicotínica, porque, como já foi dito, um vapor, um Juul, pode ter aí a concentração de até 15, 20 cigarros e assim mais. Próximo. Então, o que aconteceu? Isso foi lançado em 2015. Eu conversei com um camarada aqui que aplica dinheiro na bolsa. Ele falou, puxa, contei essa história aí para os filhos dele, do cigarro eletrônico. Ele falou, puxa, mas a empresa que me dá maior lucro é a empresa do cigarro eletrônico. Então, a coisa é uma questão financeira. Como foi com o cigarro, como é da maconha e como é agora do cigarro eletrônico. Então, milhões de estudantes no ensino fundamental e médio usando os dispositivos de fumar eletronicamente. Próximo. E aí, o que vê? Você vê no Wall Street isso aqui, ó. Jovem de 15 anos estava vendendo as roupas, estava fazendo tudo para conseguir dinheiro para comprar o vapor. Escuta, essa era uma dependência nunca vista com nicotina. Então, a gente viu o cara roubar coisa de casa para comprar crack, cocaína, maconha, etc. Mas nunca para comprar cigarro. E hoje a gente está vendo o jovem com uma intoxicação nicotínica altíssima, roubando coisa de casa para comprar o cigarro eletrônico. Próximo. Então, o que aconteceu? Milhões de estudantes com problemas. Em janeiro de 2019, nos Estados Unidos, fizeram um programa de cessação de uso de vaporizadores. Em 5 semanas já tinham 27 mil adolescentes sendo tratados, mas nós tínhamos milhões de consumidores e centenas de internações por problema respiratório. Convulsões também em jovens usuários do Juul.
Aí foi aumentando a internação, a quantidade de doença pulmonar, 12 mortes até setembro de 2019, 67 mortes até dezembro de 2019 e casos de transplante pulmonar em jovens, por lesão pulmonar gravíssima, semelhante ao Covid. Aí o que aconteceu? Veio o Covid, não se falou mais do cigarro eletrônico. Tá? Então, esse é um grande problema. A gente parou de ver aí quantas pessoas morreram por cigarro eletrônico desde então, nesses 2 anos. Próximo. Então, será que os pais sabem disso? Será que quem usa sabe disso? E aí, trabalhos já na literatura mostrando que o adolescente que experimenta o cigarro eletrônico, em pouco tempo ele vai estar fumando cigarro comum ou cigarro de maconha. Então, isso já está claro. Então, entrar no cigarro eletrônico é um problema. Quando foi lançado aqui no Brasil, ainda não foi lançado, porque não é permitido. Uma das colegas falou antes, puxa, não é proibido o uso. Veja, se ele não é permitido a venda no país, é proibido o uso também. Isso é uma coisa óbvia. Só que, por baixo do pano, ninguém vai atrás de quem fuma. Então, o que acontece? Foi haver um lançamento disso, uma discussão numa faculdade privada aqui em São Paulo. E falar do cigarro eletrônico, em Campinas, falar do cigarro eletrônico e tal. E o Alberto Araújo, meu companheiro de luta, falecido ano passado, a quem eu venero esse cara, porque foi muito importante na minha vida profissional. Ele era aí da SBPT e da AMP, me pediu, João Paulo, você não pode ir até Campinas para ouvir o que esses caras vão falar? Porque eles estavam abrindo lá uma discussão do cigarro eletrônico. E eu fui até Campinas, sentei lá no fundão, e só tínhamos psiquiatras lá falando de redução de danos. Redução de danos começou com a cocaína injetável, produzindo HIV em muita gente, por causa da seringa que ia de um para outro. Então, o governo acabou distribuindo seringas como sendo um plano de redução de danos. Ninguém que trabalha com tabaco fala em redução de danos. O psiquiatra não trabalha com tabagismo, ele trabalha com outras drogas. Quem trabalha com tabagismo, a nossa luta é tabaco zero. Porque se o camarada está fumando 40 miligramas de nicotina, 40 cigarros por dia, não adianta eu baixar para 3, 4, porque ele vai voltar a fumar 40, o organismo dele está acostumado com 40 miligramas de nicotina. Então, eu fui lá, aquele pessoal estava lá, tal, falou um monte de coisa, e aí eu não aguentei. Na hora das perguntas, eu cheguei e falei assim, eu queria fazer uma pergunta. Essa indústria do cigarro eletrônico é a mesma indústria de tabaco da década de 50, que omitiu as doenças tabaco relacionadas e omitiu que a nicotina viciava até 1975? Então, não dá para confiar no que vocês estão falando, que isso aqui é redução de danos para o idoso que fuma e não consegue parar de fumar. Isto é para não diminuir o que vocês estão perdendo com a diminuição do tabagismo real. Então, é um método para influenciar o jovem, como foi feito na década de 50, quando os nossos avós começaram a fumar. Então, a tática é a mesma. Próximo. Então, quase fui expulso lá da reunião, mas foi muito aplaudido pelos alunos que estavam lá. Então, foi bastante interessante. E aí vem a história do Covid. Esta é uma aula do presidente da ALAT, Associação Latino-Americana de Tórax, onde ele coloca claramente 5 vezes mais provável o Covid entre usuários de apenas cigarro eletrônico e 7 vezes mais provável o Covid entre usuários tanto de cigarro eletrônico quanto cigarro comum. Então, isso é complicado, nós temos que trabalhar. Então, não é só álcool gel, máscara, é álcool gel, máscara e parar de fumar, porque o risco é muito grande. Chega a se dizer 14 vezes mais risco em alguém que fuma de uma evolução má ou uma evolução grave de Covid. Próximo. Estou quase terminando. E aí vem declaração do presidente da ALAT. O tratamento mais eficaz e seguro para ajudar fumantes para deixar de consumir o tabaco é a combinação de aconselhamento psicológico e tratamento medicamentoso, que é o que a gente faz no Brasil. Tá? E os profissionais de saúde não devem recomendar o uso de tais dispositivos em qualquer caso.
Então, o cigarro eletrônico não demonstrou eficácia em parar de fumar. Próximo. Então, isto é o que se tem aí de conselho. Veja, nós já temos regras em São Paulo. Proibido fumar no Parque do Ibirapuera, por exemplo. Isso é uma vitória, embora o nosso governador abriu um fumódromo dentro do Palácio do Bandeirantes lá. Retrocesso. Quer dizer, a indústria continua lutando para retroceder o que nós já conseguimos. Éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 9,8%. Próximo. Isso aqui eu mostro quando eu vou palestrar nas escolas, tromboflebite obliterante aguda. Próximo. E aí tem um desenho de uma criança que diz, fumar é tão legal, foi um campeonato de cartaz, um concurso de cartazes, e ela põe aqui, vai, deixa eu fumar uns anos depois, os dois sem perninha aqui, ó. Você acha que essa criança, a Natália, que é o nome dela aqui, não entendeu o que a gente estava falando da tromboflebite obliterante? É um desenho do Fundamental 1. Eu me arrependi, eu também. Próximo. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção com a criançada. Enfisematosa, próximo, o cartaz do Fundamental 2 foi esse aqui, ó. Fumar é a mesma coisa de correr de braços dados com a morte, mas nem correr, andar mesmo, porque quem fuma não corre. Fundamental 2. Trabalho na escola em relação à prevenção de tabaco. Próximo. Então, nós temos que atuar na prevenção de uma série de maneiras. O PROERD, por exemplo, foi avaliado pela Escola Paulista de Medicina, próximo, e viram que a ação do PROERD é quase nula, porque ele é um projeto pontual. Nós fizemos 9 intervenções em 10 escolas aqui no entorno da USP e conseguimos ver que, quando havia diálogo no relacionamento familiar sobre drogas, diminuía-se em 60% a experimentação, tanto de álcool, cigarro, maconha e crack. Próximo. Isso é muito forte. O nosso trabalho mostrou que nós aumentamos em 60% a discussão do assunto nas famílias, fazendo um trabalho de 9 intervenções em um ano nas escolas. Esse é um material que a gente distribui, muitos de vocês já conhecem, mas olha a alegria dessa turma com esses presentes que a gente dá na consulta. Um senhor veio parar de fumar, eu perguntei, por que o senhor veio parar de fumar aos 70 anos de idade? Porque não veio antes. É que o senhor deu um livreto desse para o meu neto, e cada vez que eu acendo o cigarro, ele me faz ler o livreto. Eu li o livreto 68 vezes já. Eu resolvi vir parar de fumar. Esse é um paciente privado do meu consultório, onde a mãe diz, esse menino não dorme sem ler os livretos do Dr. Bartô. Então, esse é o programa de prevenção que a gente tem. Próximo. Já estou terminando. Eu expliquei para os jovens hoje, quando eu fui falar com eles nessa escola hoje de manhã, que eu não preciso da droga. A minha alegria é em fazer um trabalho social, onde eu monto uma mesinha, escrito assim, conte a sua história e tire a sua pressão. Isso aqui é na Rua Boa Vista, perto da Cracolândia, terça-feira, às 11 horas da noite, em São Paulo. Eu participo de um grupo que vai lá levar alimentos e tal, e eu tiro a pressão do pessoal e converso. E nessa noite me emocionou que essa avó apareceu lá com esses 3 garotos próximos e falou, doutor, eles querem contar a história deles. O pai eles não conhecem, pode passar. A mãe foi esfaqueada e morta. A avó tomou a guarda desses garotos, pode passar, tomou a guarda desses garotos e eles estão às 11 horas da rua pegando comida, porque não tem o que comer, e eu me sinto responsável até hoje por não ter acolhido essa família, porque seguramente eles virarão mulas da droga no centro, sozinhos, sem ter um apoio governamental. Pode passar o próximo. Então, essa é a turma aqui, e que eu fiquei até hoje, eu me pergunto por que eu não peguei essa turma e levei para casa, porque nem sei hoje como é que eles estão. Próximo. Então, eu não preciso da droga. Esse é um trabalho, o livro patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, antigamente era esse livro, Tabagismo, doença pediátrica, hoje é álcool, tabaco e maconha, doenças pediátricas. Perdi um apoio da Ambev, porque eles consideram álcool não droga. E como é que eles iam apoiar um projeto de prevenção de um cara que fala
álcool, tabaco e maconha são drogas pediátricas. Próximo. Esse livro vocês podem adquirir, quem quiser, é só me escrever, eu mando pelo correio, você paga só o correio, porque ele é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Resumindo, cigarro eletrônico causa dependência. Cigarro eletrônico é o caminho para outras drogas, como é o cigarro comum. Há tabagismo com cigarro eletrônico. A nicotina passa para o recém-nascido, passa no restaurante, não é permitido cigarro eletrônico dentro de ambiente fechado aqui no Brasil, mas se você fuma isso, você está levando nicotina para o cérebro de uma criança que, quando ela começar a experimentar o cigarro, ela já teve contato com a nicotina, ela vai se viciar mais rapidamente. Cigarro eletrônico causa problemas respiratórios graves, não é utilizado para redução de danos. Ou seja, fumar cigarro comum ou cigarro eletrônico não é uma questão de hábito, é uma questão de óbito. Pode passar o próximo. Então, dá para se divertir sem beber e sem fumar, é o recado que eu levei para 100 alunos hoje que participaram de uma conversa comigo. E para os médicos, gastem 5 minutos de sua consulta fazendo um aconselhamento breve sobre álcool e outras drogas. Não é possível que eu receba no pronto-socorro uma criança de 15 dias convulsionando e a causa da convulsão e da sua parada respiratória, 2 meses de internação na UTI e óbito, foi alta concentração de cocaína na urina dessa criança de 15 dias. Ela não fumou, não usou cocaína, quem usou foi a mãe que amamentou essa criança e aí levou essa criança a óbito. Isso não pode mais acontecer. Ok, termino por aqui. Um abraço, estou aberto aí a discussões. Muito obrigada, professora. Ela brilha, como sempre, maravilhosa. Muitas dúvidas aqui, com certeza, porque eu estou vendo as pessoas perguntando, os próprios alunos disseram, estou sem perguntas, porque o que eu ia perguntar, o professor Lotufo já falou. Mas o Hernani Nagy de Moraes pede, doutor Lotufo, poderia falar mais da importância da escola e da família na prevenção? Quer dizer, o professor já falou bastante, mas está sem microfone. Vai ter um congresso, chama Congresso Free Mind. É um grupo da igreja católica que trabalha, é um trabalho ecumênico, né? Mas é um grupo ligado ao Padre Haroldo antigo. Quem conhece o Padre Haroldo, ele fundou as Fazendas de Esperança, ele fundou o grupo Amor Exigente, ele trabalhou intensamente. Enfim, tem esse grupo que trabalha na prevenção de drogas. E o nosso lema da nossa mesa nesse congresso é: a escola e a igreja são as segundas famílias. Porque a droga começa dentro de casa. O álcool começa dentro de casa. O pai ensina o filho a beber com 13, 14 anos. Eu tenho um paciente no consultório que convulsionou segunda-feira no ônibus escolar e a causa da convulsão foi 2 fins de semana. No fim de semana que ele fumou maconha com o pai. O pai introduziu a maconha, mas é uma maconha boa, que vem lá, meu cunhado que traz não sei de onde, uma maconha ecológica, e esses papos todos, né? Então, essa criança convulsionou pelo uso da maconha aos 15 anos de idade. Então, a coisa começa dentro de casa. Então, a espiritualidade é uma coisa muito forte para resistir à droga. Por exemplo, uma menina aqui, eu fiz um grupo de pacientes de gravidez, partos em criança, gravidez não planejadas. E nós temos um parto por dia de adolescentes de 12 a 17 anos. Um parto por dia. E gravidez não planejada, geralmente depois do uso de álcool e drogas. Ela falou para mim, tio, todo mundo usa. Eu falei, é mentira, não é todo mundo que usa. Talvez no pedaço dela ali, todo mundo use. Mas eu perguntei para ela, tem alguém que não usa? Ela falou, tem o pessoal da igreja. E eu comentei com ela, que tal você frequentar o pessoal da igreja? Porque se você frequentar o teu grupo, você vai continuar usando droga. Então, a espiritualidade é um fator importante. A escola também. A escola que eu fui hoje, Escola da Granja, aqui em São Paulo, uma escola muito boa, nunca vi uma turma tão comportada. Eles, para entrarem no anfiteatro, para conversar comigo, deixavam o celular fora.
Não vira uma... Quer dizer, tem regras. Perfeito. Só que hoje não há regras. Como é que 5 pacientes em uma semana me pedem para explicar o que é o vapor, porque as filhas, ou as amigas das filhas estão usando, ou dos filhos, estão usando o vapor, com 13, 14, 15 anos. Então, onde é que estão os pais nessa história? Né? Esse é o grande problema. Então, a igreja e a escola são importantes nessa disputa, mas o mais importante é a família. Perfeito, o senhor sempre fala isso, né? Assim, e a gente percebe, nós fizemos até um trabalho com os alunos sobre isso, em relação ao uso da cannabis, né? Que o pai, a mãe, a maioria na pesquisa mostrou que não tinham ideia, né? Não tinham a percepção do risco. Então, trabalhar essa questão é fundamental, né, professor? Isso entra o que a gente faz, aconselhamento breve na consulta pediátrica. Quer dizer, identificar qual é o problema daquela família. Eu sei que aqui no meu ambulatório, 28% das famílias tem alguém que usa maconha dentro de casa. É muito alto. Crack, 11%. É muito alto. Então, eu tenho que trabalhar isso, não cabe mais. Como é que eu tenho que trabalhar isso na puericultura, eu tenho que trabalhar isso intraútero, porque se a mãe fuma maconha, vou ter abstinência no parto, vou ter problema. E quando essa criança começar a experimentar maconha, se vicia mais rapidamente, porque o cérebro dela já teve contato com a droga. Então, é fundamental, nós temos que trabalhar. Só que é duro o médico trabalhar essa questão em toda a consulta. Precisa ter essa rotina, né? Como o senhor fala sempre, né? Não adianta fazer ações pontuais, né? A gente tem que estar falando disso sempre, né? É isso aí. A Maria Eduarda, que é uma das autoras do trabalho, diz aqui, foi vendida a ideia de que o cigarro eletrônico era uma porta de saída para o tabagismo, para conter o vício. Porém, concluímos que com a apresentação de hoje, que o cigarro eletrônico ajudou a aumentar o vício. Com certeza. Mais maléfico, né? Com certeza. Agora, não é o camarada da favela que vai fumar cigarro eletrônico. Tá? É a classe média, porque custa caro. Só que a indústria tabaqueira lucra mais com o cigarro eletrônico. Por isso que eles não estão preocupados mais em diminuir o consumo do cigarro comum. Sim. Eles estão preocupados em aumentar o consumo do cigarro eletrônico. Né? É isso aí, é grana. Só questão de grana. E o lobby dessa turma é muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado para não retroceder, porque o Brasil é o 4º país no mundo em número de ex-tabagistas. É o 2º país em exemplo na luta antitabágica. Mesmo depois da pandemia? Mesmo depois, a pandemia aumentou um pouco, mas mesmo depois da pandemia, a gente é brilhante nessa luta. E temos que continuar, porque a gente não pode deixar aumentar de novo. Perfeito. Então, vários colegas e alunos elogiando, o José Florentino dá parabéns, o Hernani sugere aqui prevenção de drogas, Congresso Free Mind, que o senhor falou, né? Ele vai falar, ele é o professor de matemática da Escola de Aplicação da USP, que eu convidei para falar do trabalho dele na escola. Ele é professor de matemática, mas ele que é o cara da escola que trabalha aí com a prevenção de droga. Olha, um trabalho bastante bonito. Aí, né, que a gente estava falando, né? A importância disso, de todos os saberes, né, nas ações de saúde, né? Então, eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu podia pôr 3 vídeos aí, pode ser? Para rodar para a turma? Lógico. Então, nosso companheiro aí tem os 3 vídeos, pode rodar o primeiro. A gente pode continuar conversando, que o vídeo vai... Sim, perfeito. Vamos ver, tá? Continuamos conversando enquanto ele põe o primeiro, mas já pode pôr o primeiro vídeo aí. Novas mensagens aqui. Pronto. Apartamento, 2 dormitórios, proibido fumar. Todo mundo na sacadinha. Vai mais um lá fumar, lá, ó. Ele desistiu. Pode voltar a imagem.
Ele desistiu, mas 7 caíram lá. Então, a gente fala muito para o tabagista isso. Não espere o seu balcão começar a ruir. Ou seja, não espere a doença tabaco relacionada aparecer. Pode pôr o segundo. Pode pôr o segundo vídeo. Meu nome é Vilma, eu trabalho na reitoria. Fumava quantos cigarros? 15 cigarros por 15 dia. cigarros por dia. Qual foi a gota d'água para você parar de fumar? Foi depois de ter assistido o coral. Coral de traqueostomizados no Hospital AC Camargo. Hospital do... Estou achando estranho, porque é um coral internacional. Eles entraram antes. Só aplaudir um pouquinho. Trouxe esse coral no HU. Fumar. Estamos aqui hoje para anunciar que largaram de fumar há 22 anos. Depois de 22 anos apareceu um câncer na laringe. E o que tocou meu coração foi quando me deu depoimento e disse que a gente ainda tem a oportunidade de ter a nossa voz. E como eu adoro conversar, adoro cantar em casa, aquilo mexeu comigo e eu fiquei sem fumar. Até hoje eu não coloquei nenhum cigarro na boca depois disso. Saibam de vez por todas que o cigarro é um veneno. Na hora que levantaram esse cartaz do máximo, o pessoal não entendeu o que esse coral estava fazendo lá. E aí a gente põe um recado para pais, professores, médicos fazerem o aconselhamento breve. Pode ser através desse material. Mostra o último. Deixa correr o último agora, isso. Não, pode tirar. Não precisa ouvir, pode tirar. Então, esse parece uma bobagem, mas uma senhora de 70 e poucos anos me pegou na cantina aqui do hospital, antes de eu entrar no grupo antitabágico, e falou: doutor, eu preciso assistir aquele vídeo. Eu falei: qual vídeo? Eu até me assustei com ela. O vídeo do pulmãozinho que sai assim e vai andando. Mas por que você quer ver esse vídeo? É que eu parei de fumar lá no grupo há 5 anos atrás. Esse vídeo foi o que me fez parar de... Ela ficou impressionada com o pulmão saindo pela boca e parou de fumar com o vídeo. Quer dizer, eu gasto minha lábia lá, meu trabalho, e o que fez ela parar de fumar foi o vídeo, né? Mas por que você quer ver o vídeo de novo? É porque eu estou sentindo que eu vou ter uma recaída. Vamos lá, assistimos o vídeo, e eu sei que ela está até hoje sem fumar. Então, como é que eu vou acreditar que... Puxa, esse vídeo fez essa moça parar de fumar. Então, o nosso trabalho de aconselhamento breve é assim. Toda semana eu posto um vídeo aqui para todos os funcionários do hospital e solto aí para um monte de gente. Tem escolas que recebem o vídeo, que repassam para os pais, repassam para os professores, repassam para os alunos. Então, isso é um aconselhamento breve. Pelo vídeo eu consigo alguma coisa, percebe? Então, os trabalhos têm que ser contínuos. Uhum. Não podem ser pontuais. É zero trabalho pontual. Tá? Essa escola que eu fui hoje, contei para eles, falei, se eu vier aqui fazer uma palestra e vocês não fizerem nada, eu vou estar perdendo o meu tempo. O diretor falou isso hoje. Eu falei isso. Eu vou estar perdendo meu tempo aqui. Então, tem que ter então, essa escola, nós já programamos o seguinte. Todo mês vai ter uma atividade para a família. Teatro com a família. Vou levar lá um teatro de um cara que fala de Gandhi. Ética. Está faltando ética no nosso planeta. Vou levar um cover do Elvis Presley. Vou contar como é que morreu Elvis Presley. Então, é cultura dentro da escola, junto da família, percebe? Esse é o trabalho da Islândia. Então, tem muito trabalho para a gente fazer e aumentar aí as nossas intervenções. Então, eu tenho algumas escolas nesse tipo de trabalho, fazendo coisas contínuas
porque daí você tem um resultado. Coisas pontuais não produzem absolutamente nada. Tá? A Daiane pede aqui se o senhor pode disponibilizar esses vídeos. Esses vídeos estão no site do Dr. Bartô. Dr. Bartô, exatamente. Tá? Então, é o www.drbartô.com.br. Tem lá já uns 40 vídeos. Dá para você passar um por semana. Tem do tabaco, tem do álcool, tem da maconha, tem o projeto do INCA, Instituto Nacional do Câncer, tem vários desenhos, foi muito interessante, tem muita coisa ali. O site está aberto, é só pegar dali e repassar, tá? Você copia o link e pronto. Pode usar onde você quiser, tá? E quem quiser o material, tem lá um novo programa que a gente fez, que é um livro que chama Os 12 Passos. Os 12 Passos para evitar que os filhos caiam nas drogas. É um livro infantil, tem lá umas 20 páginas, mas é assim, Alcoólicos Anônimos tem os 12 passos para tirar o cara do alcoolismo. Narcóticos Anônimos tem os 12 passos para tirar o cara das drogas. Então, eu resolvi pôr ali os 12 passos para a família não ter problemas de drogas. Então, são coisas simples do dia a dia. Na aula que eu exponho isso dentro do site, tem ali a porcentagem que de cada item diminui aí a experimentação de droga. Então, por exemplo, família unida com limites é um dos tópicos. Por exemplo, almoçar ou jantar com os filhos. E eu acrescento, sem o celular na mesa. Porque a conversa, o bate-papo, é isso que vai fazer a família estar junta. Isso é um fator protetor. Espiritualidade, fator protetor. Trabalhos sociais na família, fator protetor. Então, esse livro também está lá. Você pode ler o livro lá. Todo esse material que a gente distribui, você pode ler ali no site. E se você quiser o livro, é só pedir que eu mando pelo correio. Tá? Nós temos. Eu vou pedir até para disponibilizar para os alunos da Liga, professor. Tá? Pode ser. O livro verde é só o correio. Os outros eu preciso cobrar a impressão do livro. Sim. Tá? Né? Porque senão eu não consigo reimprimir para as escolas públicas, onde eu distribuo de graça. Essa é a ideia. Né? Seu trabalho é lindo, é belíssimo, e a gente fica aqui com vontade de ficar falando a noite inteira sobre o tema, mas infelizmente nosso tempo já foi, né? Então, só gratidão pela maravilhosa palestra. Tenho certeza que todos aproveitaram muito e vamos fazer outras. Vamos fazer outras e vamos aí tentar fazer um projeto de aconselhamento breve. Eu faço aqui no hospital, eu tenho um projeto aprovado na CEP. Se quiser, eu envio o projeto para a gente pegar a mãe fumante do nosso ambulatório, fazê-la parar de fumar através de telefonema semanal. Magnífico. Ela vem uma vez por mês pegar a medicação aqui. Mas as outras vezes eu vou conversando por telefone, já que é difícil o trânsito, tem a pandemia, etc. Então a gente faz isso por WhatsApp, tá? Ou faz pelo celular. Então, se quiser, eu envio esse projeto, quem sabe a gente aumenta aí o número de casos com vocês aí, tá bom? Perfeito. A Daiane está dizendo aqui que ela vai fazer esse trabalho numa escola lá da cidade dela, em Goiás. Ótimo. Então, é assim que a gente vai, né? Fala para ela, tá ouvindo aí? No site tem 64 aulas de 8 aulas de álcool, 8 aulas de tabaco, de prevenção de tabaco, nas matérias de matemática, português, história, geografia, artes, ciências, educação física e inglês. São 64 sugestões de aula para os professores trabalharem isso nas escolas. Isso é gratuito, está no site. Pode abrir e passar para a escola lá. Eu achei muito interessante, e eu também faço parte da pastoral aqui, da pastoral solidária da nossa igreja, da Católica Apostólica Romana, e o senhor me citou um projeto que é da igreja. Qual que é esse projeto? Que eu vou pesquisar para a gente implantar aqui também. Você tem a Fazenda Esperança, tá? Que é clínica de internação de drogados. Esse congresso Free Mind que vai ter, se você puder ir, é em Campinas, em São Paulo, enfim,
vai ter 2.000 inscritos, geralmente. Desses 2.000 inscritos, 400 são ex-homens ou mulheres de rua. E não é só gente, é gente de todos os níveis sociais. Esse pessoal é resgatado e dá vida para o trabalho dessas entidades que cuidam de prevenção de drogas. Procure no site Amor Esperança, Amor Esperança, que são grupos de senhoras que acolhem famílias de drogados, que é muito importante. A família tem que ter, e assim vai. Tá? Qualquer coisa você me escreve aí pelo site, aí a gente se fala. Tá bom? Muito obrigada. Eu fiquei muito interessada. Porque procura Padre Haroldo. Padre Haroldo. Ele é o cara, já faleceu com 101 anos. Eu conheci o Padre Haroldo com 94 anos. E até os 100 anos eu convivi com esse grupo, trabalhando, etc, etc. Aqui, a nossa cidade, aqui onde eu faço, é muito pequena. Tem 4.000 habitantes. E aí tem muito trabalhador rural. E aí eu sou enfermeira também, eu já trabalho como enfermeira e agora eu estou fazendo medicina, né? E aí tem relatos de meninas novas que aprendeu a fumar, acendendo um cigarro para o pai para levar na roça para ele. Isso aí. O trabalhador rural tá lá, né? Roçando, tá capinando, plantando. Aí a criança acende um cigarro e leva para o pai. Aí aprende a fumar. Quando eu vou a uma cidade qualquer, sou convidado para ir, eu vou, por exemplo, para Erechim, Rio Grande do Sul, porque lá o trabalho já tem 10 anos. Então, tem uma professora lá que vestiu a camisa e eu vou falar a semana que vem por live, enfim. Eu peço para falar também na Câmara de Vereadores. Se eu vou até lá, marca com os vereadores, eu vou lá conversar com eles também, porque eles podem legislar. O que mudou? Por que o cigarro diminuiu drasticamente? Porque legislação forte, punição exemplar, retirada da propaganda da mídia e tratamento gratuito para a população. Por que o álcool não anda? Porque você não tira a propaganda de álcool da mídia, você pode beber em qualquer lugar. Então, tem coisas que são a nível federal. Por exemplo, aumentar o imposto da bebida, diminuir o consumo. Mas isso é federal. E os vereadores? Pode proibir de beber na praça pública. Pode proibir, depois das 11 horas da noite, o adolescente tentar com o pai, por exemplo, e a mãe. Isso foi feito na Islândia. Quer dizer, tem coisa para eles fazerem. Então, é interessante você trabalhar também, conversar na Câmara de Vereadores, ver se o prefeito veste a camisa de um projeto, entendeu? Né? Advocacy, né? Que a gente que é fundamental, né? Só para terminar, a Elisa pede para saber o nome do livro que só cobra o frete. Qual é o nome? Álcool, tabaco e maconha, drogas pediátricas. Drogas pediátricas, perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Então, okay. eu vou agradecer imensamente a sua brilhante palestra, como sempre, e quero só passar para a doutora Márcia Fernanda, se ela quer encerrar aqui a nossa live. E quero agradecer a todos, foi realmente brilhante a apresentação das nossas alunas, né? Das alunas da Elizabeth, da Beth. É muito bom ver, assim, no início da carreira, né? As alunas se apresentando assim com tanto profissionalismo já, né? Muito bom. É um orgulho, né, Beth? Parabéns para você que as orientou. Agradecer ao professor Lutufo a sua disponibilidade, mais uma vez nos acrescentando tanto dessa batalha, dessa luta. Muito obrigada pela sua disponibilidade e agradecer a todos que participaram dessa noite tão agradável que nos acrescentou tanto. Obrigada a todos. E eu convido as alunas que fizeram o trabalho a participar do grupo da Sociedade Brasileira de Pediatria de Prevenção de Drogas. É um grupo aberto. Então, já vamos, se elas quiserem, me mandam um e-mail delas para a gente acrescentá-las aí na luta que a gente precisa renovar.
Tem que colocar a turma nova aí, porque daqui a pouco nós vamos embora. Né? Então, temos que renovar. Então, estão convidadas a participar, tá bom? Sangue novo, é bom, né? Para manter, né? Perpetuar, isso mesmo. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estou parando a gravação. Ok.